E essa é a terceira e última etapa da aula completa do Sonic. Na aula de hoje, você vai fazer os detalhes, analisar a peça como um todo, a aparência, fazer a montagem com a maioria das partes já secas. Eu falei durante toda a gravação e agora eu repito. Trabalho em biscuit é um exercício de paciência e precisa respeitar o processo de secagem. E se você chegou até aqui, eu deixo aqui o meu muito obrigada e não esqueça de deixar o like aqui no canal. Me siga também lá no Instagram. Meu Instagram é @Débora, com H no final, _arts1. Até a próxima aula! Já estou aqui com as minhas orelhinhas secas. E agora vou separar 2 microbolinhas na cor. Faço 2 microbolinhas, transformo em mini coxinhas. E aí eu vou acomodá-las no fundo das orelhas. Primeiro eu vou umedecer com o pincel de água. Acomodo lá dentro. E venho com o pincelzinho de água arrumando. Para que ela encaixe perfeitamente no espaço, no vão, né, do espaço do fundo das orelhas. Repito o mesmo processo na segunda orelhinha. Bom, agora já estou com o meu corpo todinho seco, todas as partes. Só falta encaixar a cabeça e as mãozinhas, né? Então, analisando aqui a anatomia da peça, eu entendi que o braço está muito comprido. Então, eu vou tirar um pedacinho para que ele fique do tamanho ideal. Pego aqui a manga da blusa e ela é feita da mesma forma que as meias, tá? Eu usei 3 graminhas de massa, fiz o mesmo processo que eu fiz nas meias. E vou encaixá-las, cada uma numa extremidade do braço. Ajeito aqui, porque pode amassar um pouquinho, né? A mãozinha que está fechada, eu cortei aqui um pedacinho para ela poder encaixar. Passo cola branca. E aí eu venho e acomodo aqui no braço. Olho, dou uma olhadinha, vejo os movimentos aqui, encaixo e analiso a melhor forma para que ela fique mais perfeita possível. Aí, conforme eu fui colocando, foi amassando, mas não tem problema. Pego aqui uma esteca de gravata e vou ajeitando, refazendo as marcações, tá? Ajeito. Agora eu estou com a outra mãozinha e eu percebi que depois que ela secou, o indicador ficou muito fininho, tá? Então eu peguei uma mini bolinha de massa branca, coloquei sobre o indicador e agora eu vou acomodar essa massinha, vou unir ela para que ele fique mais grossinho, tá? Lembrando que a massa de biscuit, quando ela seca, ela encolhe. Então, às vezes a gente não tem a dimensão certa, né? Acha que vai ficar de um jeito e quando seca fica de outro, mas não tem problema que dá para arrumar. Então, depois de ajeitar bastante aqui, ela ficou assim, ó. Para posicionar o outro bracinho, eu decidi colocar aqui a cabecinha, eu ainda não colei, mas eu decidi posicionar aqui a cabecinha para eu ter uma noção de como que vai ficar. Se a altura está adequada, se o movimento da mãozinha está adequada, porque ela tem que ficar levemente inclinada para fora. Então, eu posiciono aqui e vou olhando a proporção da peça, vou ajeitando, o bracinho ele deve ficar bem inclinadinho assim para o lado. Aí, conforme você movimenta a peça, ela vai amassando, ela vai sumindo as marcações, conforme vai secando também vai sumindo. Então, você pega a sua ferramenta de faquinha e refaz essa marcação. Eu tô passando aqui o pincel de água também, porque eu usei cola branca, então quando ela seca, ela pode ficar aqui aparecendo a cola, então quando você passa a água, ela acaba sumindo e melhora também a aderência da massinha aqui na hora da colagem. Agora, finalmente, a gente vai colar a cabecinha. Eu vou passar cola no corpo e também aqui no arame da cabecinha. E vou encaixar a cabecinha aqui do Sonic.
Vou olhar aqui, ver qual que é a posição correta, ver se tá certinho e vou esperar secar. Ele já está quase pronto. Para fazer o brilho dos olhos, eu peguei aqui tinta PVA branca e vou fazer uma pintinha mais pro lado de cima do olhinho, de cada lado. Ah, Débora, mas eu não tenho essa ferramenta que você está usando. Você pode usar um palito de dentes, pode usar um lápis, tá? Algo pontudo. Agora eu analisei aqui a minha peça e eu achei que o Sonic tá com uma expressão fofa, assim como eu queria, mas o Sonic mesmo, o personagem, ele tem aquela expressão brava, né? Então, como não ficou da maneira que eu gostaria, peguei aqui um pedacinho de massa azul, fiz um rolinho e vou reforçar a marcação das pálpebras para que ele fique com a expressão brava, tá? Essa tirinha aqui que eu fiz está com 4 centímetros, ela ficou bem fininha. Eu vou posicionar mais para o lado de dentro das pálpebras que já estão, e isso vai me proporcionar essa expressão mais brava aqui do Sonic, como se ele estivesse franzindo a testa. Após posicionar aqui, eu vou pegar com o meu pincel modelador, eu vou jogando essa massinha, unindo ela aqui na pálpebra que já estava, eu vou unindo, e depois eu venho com o pincel de água para poder tirar as marcações, né? Suavizar aqui as possíveis marcas. Peça finalizada, todos os detalhes sequinhos, eu já posso pegá-lo na mão, né? E já posso adicionar a base. Eu estou utilizando aqui uma base acrílica de 5 centímetros. E para fixar essa peça aqui, se a gente colar, passar cola instantânea e só colar em cima, ela não gruda, não adere, tá? Porque ela é muito lisinha. Então, eu uso um estilete para poder arranhar aqui essa base. Arranho do lado de um pé e do lado do outro pezinho, marco bem onde que eu quero que eles fiquem posicionados. E agora sim, eu venho com a cola instantânea, passo aqui um pinguinho de cola, de um lado e do outro, e vou posicionar exatamente onde eu arranhei, em cima da base acrílica. E vou deixar secar por pelo menos 30 minutos. E está pronto o nosso Sonic.